Dermatologista está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Obrigada, Kátia. Prazer estar aqui. Sempre prazer pra gente também. Ainda Obrigada. mais quando a gente fala de assuntos que desmistificam bem, né? As pessoas. Por exemplo, desodorante. As pessoas vão comprar desodorante, compram pelo cheiro, pela fragrância. Sim. E depois não percebem que o principal, que é proteger essa pessoa do mau cheiro, que é importante, deve ser unido a uma outra característica. Quer dizer, existem desodorantes com finalidades bem distintas no mercado, né? Sim, e o engraçado é que é uma pauta muito boa para a gente discutir, porque o desodorante não é um cosmético essencial. As pessoas que o utilizam procuram por alguns motivos. Um deles, diminuir o odor, que é um odor característico de sudorese aumentada, ou só a sudorese em excesso. Pessoa que faz muito esporte ou trabalha e tem aquele efeito de Aquelas marcas, aquelas marcas na região da axila, que é onde mais comumente a gente utiliza o desodorante. Mas a gente, lembrando um pouquinho, voltando, a sudorese, ela é uma ação fisiológica das glândulas sudoríparas do nosso organismo. Então, por exemplo, se eu tenho uma sudorese normal, sem odor, e não me incomoda em relação à marca, não tem por que eu usar desodorante. Não precisa usar desodorantes. Então, eu vou usar só porque outras pessoas usam ou porque eu quero o cheirinho. Aí é uma situação. Aí é uma escolha. Aí é uma escolha, mas uma opção. necessidade para essa pessoa Necessidade para essa pessoa não há. Quando eu opto por um desodorante, eu tenho que pensar em qual o motivo que eu quero que eles funcionem para mim. Qual a missão desses desodorantes? Quer dizer, matar só as bactérias? Pois é. Aí, se for matar só as bactérias, eu não uso desodorante. Aí eu tenho que tratar essas bactérias. Eu tenho que tratar o que essas bactérias causam, que é o cheirinho. Então, quando a gente tem um odor característico na região da axila, na região dos pés, em qualquer parte do corpo, significa que eu tenho contaminação ou por bactérias ou por fungo. Então, isso não é o desodorante que trata. Isso eu tenho que primeiro procurar um médico para fazer o exame adequado, para uma orientação certa. Mas medicamentos à base de antibiótico tópico, antifúngico tópico que se encontra no mercado e você pode aplicar, forma de pomada ou spray, usar à noite, isso já é o suficiente. A gente tem uns mitos e verdades, até para você entender direitinho por que para algumas pessoas é importante o desodorante, para outras não há necessidade. Olha lá, vamos começar pelo primeiro. Desodorante e antitranspirante são iguais. Desodorante e antitranspirantes. Eles dois apresentam o mesmo componente químico, que são o cloridrato de alumínio. O cloridrato de alumínio, ele tem como principal função diminuir a produção da glândula sudorípara. E esse cloridrato de alumínio, ele é encontrado tanto nos desodorantes quanto nos antitranspirantes. Mas não dizem que os antitranspirantes, eles bloqueiam, eles tampam os poros? Isso para algumas pessoas causa nódulos e outras coisas, não? Não. Ele tem como principal, ele não vai bloquear os poros. O que ele vai fazer é diminuir a produção da glândula sudorípara, em pequena quantidade. Por isso que naqueles casos onde a gente tem uma sudorese excessiva, o antitranspirante não funciona. O que existe de mito é que o antitranspirante, diferente do desodorante, existiram alguns estudos no passado que eles poderiam desenvolver, com o uso dele repetido várias vezes ao dia, o entupimento da glândula sudorípara para causar problemas que futuramente levariam um câncer de mama para a mulher. Mas isso era um mito? Isso ainda não foi evidenciado através de nenhum estudo. Então, não tem como a gente determinar isso. Quando a pessoa sente, quando eu sinto que eu uso desodorante e eu percebo que me incomoda, você pode trocar, mas não existe ainda essa comprovação. Então, nem tem como a gente dizer se é um mito ou verdade. Agora, em relação a desodorantes e antitranspirantes, eles têm sim as suas diferenças, até pela quantidade do cloridrato de alumínio que existe nessa fórmula. Então, não são iguais. Isso. Então, é um mito. É um mito. Vamos ver o próximo? Cada desodorante se adapta a um tipo de pele. Isso. Ele vai se adaptar a um tipo de pele, principalmente quando a gente usa o veículo diferente, o que leva ao desodorante. Às vezes você usa um desodorante em forma de álcool, aerosol, ou em forma de creme, ou em forma de loção. Então isso pode ficar adequado à sua pele ou causar irritações. Então sim, o desodorante pode se adaptar à nossa pele, sim. Verdade, então. O próximo mito ou verdade, desodorante antibacteriano é ideal para quem transpira muito. Mito ou verdade, doutora Carla? Pois é. Como a gente já tinha falado, né?
o antitranspirante, o antibacteriano, ele vai agir para diminuir a quantidade de bactéria, diminuir o odor. Ele não vai diminuir a produção da glândula sudorípara. Então ele não vai... Mas ele é ideal para quem transpira muito, não? Não, o antibacteriano não. Não muda nada. Não muda ele nada. mata a bactéria, mas a pessoa continua tendo aquelas marcas na roupa continua de excesso de sudorese, né? Hoje em dia a gente tem técnicas também, porque tem gente, uma coisa a gente fala assim, eu suo bastante, mas eu suo normal, te incomoda, mas é normal. Agora tem pessoas que suam demais. Existem técnicas que a dermatologista pode também indicar ao paciente para que ele consiga controlar isso, né? Pois é, a toxina botulínica é uma delas, não é? Isso, a sudorese normal fisiológica é o que nós temos no nosso organismo inteiro, qualquer parte do corpo. Nas principais regiões são axilas, que é onde a gente mais evidencia. Existe o quadro de hiperidrose, onde eu tenho um aumento da sudorese. Existem algumas causas clínicas que podem ser comprovadas, alteração da tireoide, alteração, aumento de peso, podem facilitar a hiperidrose. Como tratá-las? Hoje o nível de evidência 1 ainda é para toxina botulínica. Você aplica, são mais de 50 a 75 unidades aplicadas por um dermatologista com uma seringa na região da axila. O efeito dela é de 2 a 3 dias, você já começa a observar, diminui total a sudorese da região e tem durabilidade de 8 meses até 1 ano. O que é bastante, né? O que é bastante. O tempo, né? Sim, bastante o tempo. Isso. Quer dizer, não é algo que você tem que fazer a cada 2 meses, por exemplo, né? Não, quando a gente pensa em toxina botulínica para a região estética, ela tem uma durabilidade um pouco menor, em torno de 4 meses. Mas para a área da axila, a gente tem uma durabilidade bem maior. E depende, por exemplo, da profissão da pessoa, né? Sim. Também. Por exemplo, hoje o doutor Rodrigo está com uma camisa azul, clara, meio lilazinho assim. Se suasse demais, azul é impossível usar, né? Eu tenho até alguns pacientes que comentam que eles usam certos tipos de roupa para esconder a região. Então, camisa cinza, claro, nem pensar. Claro, nem pensar. Branca ou preta. Colorida não pode, porque fica a marca. E além da toxina, hoje em dia é legal que a gente está falando que está acontecendo agora o meeting da Academia Americana lá em São Francisco e estão trazendo várias novidades. Existe hoje um laser para tratar desse excesso de suor. Ele é um laser que vai fazer com que ele fique... Não é uma queimadura, mas ele faz com que a glândula sudorípara pare de produzir essa quantidade excessiva de suor. Como se você selasse ela? Isso, é como se você interrompesse a produção dela. Diferente da cirurgia que existia no passado, que você destruía a cadeia dessas glândulas sudoríparas, que era feita por um cirurgião torácico, ela tinha como efeito indesejável ela ser compensatória. Então você suava do outro lado, isso, né? Poderia suar em qualquer outra parte do corpo. E esse laser ele veio para ajudar a gente, então ele precisa de 1 ou 2 sessões. São lasers que são tecnologias ainda caras para nós brasileiros, mas assim, tem um efeito muito bom. É um pouco dolorido, mas é feita anestesia no local e com uma aplicação você para de suar. Gente, em algumas situações, depende da quantidade que a pessoa sua, é muito traumatizante para essa pessoa. E constrangedor. Não é constrangedor. Porque parece o quê? Parece para algumas pessoas que aquela pessoa tem um hábito de higiene inadequado, quando não tem nada a ver com isso, Sim. né? Não, pois é, e assim, isso é interessante a gente dizer, porque quando você aumenta o número de lavagens e de higiene, o sabonete, ele não tem... O sabonete normal que a gente compra em mercado, ele não apresenta um pH fisiológico. Por ele não apresentar um pH fisiológico, a hora que você passa ele várias vezes na região da axila, usa uma bucha para tentar diminuir esse odor, ele vai alterar a barreira cutânea, vai aumentar ainda a quantidade de bactérias e fungos. É meio que um efeito rebote, né? Isso, é um efeito rebote. Quanto mais lave, mais esfrega, pior fica, né? Isso, as pessoas às vezes passam álcool, lenço umedecido, que tem também o componente alcoólico, isso piora muito e aumenta o odor desagradável. Por isso tem que ir para um dermatologista para saber qual é o teu caso, qual é o teu problema e quais soluções você tem aí para te ajudar. Volto com a doutora Carla, que tem muita... Voltando com a doutora Carla Bortolotto, mais mulheres ou homens sofrem com a sudorese, doutora? Olha, eu acho que mais os homens. Mais os homens? Em relação a... Eu acho que mais a qualidade do homem em procurar
uma ajuda. A mulher, ela tem até uma amiga, ou ela vai no mercado, ela se vira para comprar um desodorante adequado. Agora, o homem, ele tem uma certa restrição. Hoje em dia, menos. Mas em relação ao acometimento desse aumento da sudorese, pode atingir tanto homens quanto mulheres. E numa faixa etária também, que interfere? Não interfere. E é engraçado a gente comentar também sobre os desodorantes, que muitos pacientes questionam se podem usar desodorantes em outras regiões do corpo. O mesmo desodorante das axilas? O mesmo desodorante das axilas. Ah, é? Porque tem muita gente, Kátia, que tem um aumento da sudorese na região das mãos e nas regiões dos pés. Mas você passa o mesmo desodorante? Pois é, existe no mercado, não nas farmácias comuns, não produtos próprios. Produtos próprios indicados por dermatologistas que podem e devem ser usados na região das mãos e dos pés. Mas eles apresentam uma cosmética não muito agradável, então você fica com aquele aspecto, com um aspecto meio melado, um aspecto meio grudento na mão. Nesse caso, principalmente onde eu tenho a sudorese mais excessiva nas mãos e nos pés, o uso de desodorantes não é indicado por causa desse efeito colateral que ele tem da pegajosidade. Mas aí a gente tem a toxina botulínica, como você disse, e daqui um tempo, pelo menos mais acessível no preço, os lasers, né? E existem também outras maneiras de tratar, mais baratas, mas também não tão efetivas. Existe uma placa elétrica que a gente compra em casas de aparelhos médicos, onde você aplica ela 1 a 2 vezes por semana na região dos pés ou das mãos. Nesse caso, só para as mãos e para os pés. Para a axila não funciona. Funciona até, mas não tão efetivo. Tá. Que você aplica, dura uns 10 minutinhos essa aplicação, você só pousa a mão sobre essas placas 2 vezes por semana. Ela tem como a principal função trocar a carga da glândula sudorípara e você reduz essa diminuição da sudorese. Então você consegue controlar. Mas assim, sim, mas com uma efetividade bem inferior à toxina botulínica, por exemplo. Olha, é bom você procurar seu dermatologista e falar abertamente o que te incomoda e aí você vai saber quais são as formas de você resolver isso. Vou passar os contatos da doutora Carla Bortolotto, que é o site www.doutoracarlabortolotto.com.br. Doutora Carla Bortolotto, que é dermatologista, volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, manda pra gente pelo e-mail, tá? Obrigada, Kátia. Obrigada pelo esclarecimento. Imagina.